O CEO viu o seu filho a falar com uma mulher pobre no parque. Ele congelou quando ela disse: "Eu era a enfermeira da sua esposa." O ar da manhã de sábado estava fresco, com um aroma a pinheiro e relva recém-cortada. Os pais empurravam carrinhos de bebê, os cães puxavam as trelas e das estrelas e algures ao longe, um músico de rua tocava jazz suave num saxofone. Vincent Cole atravessou o parque com a sua habitual precisão silenciosa, com uma mão no bolso do seu casaco feito à medida e a outra a segurar um copo de papel quente com café preto. Caminhava ao lado de uma menina pequena com um vestido rosa. A sua filha Emily, com os caracóis a balançar a cada passo, as mãos pequenas a segurar um coelho de peluche gasto. Vincent olhou para ela e sorriu. "Estás a andar como um pequeno tornado", disse ele. Emily riu-se e deu uma volta antes de saltar à frente. O telemóvel de Vincent vibrou. Ele atendeu sem hesitar. "Sim, pode falar." A voz do outro lado começou a recitar números, movimentos do mercado, projeções, um problema de marketing na filial da Costa Oeste. Vincent concentrou-se. O mundo desapareceu ao fundo enquanto ele se afastava do caminho, acenando com a cabeça silenciosamente em intervalos, a voz no seu ouvido ficando mais alta do que os pássaros acima. Ele não percebeu que Emily se desviou. Não viu a sua pequena figura atravessar a relva e correr em direção ao banco distante sob um velho bordo. Não ouviu o seu olá sussurrado, mas ouviu o seu riso e em seguida o silêncio. Vincent virou-se com o coração acelerado. "Emily?" Nenhuma resposta. Virou-se lentamente procurando. Então viu-a do outro lado do campo, no banco. Emily estava a abraçar alguém. Alguém que ele não reconhecia. Uma mulher estava sentada, curvada para a frente, com os braços pairando desajeitadamente, enquanto Emily se agarrava à sua cintura. As suas roupas estavam gastas, desbotadas, cobertas de poeira e sujeira da cidade. O casaco caía solto dos ombros, com as mangas rasgadas nos punhos. Um par de botas rachadas aparecia por baixo das calças de ganga desgastadas. O cabelo era loiro, comprido, ligeiramente encaracolado, despenteado pelo vento e pela falta de cuidados. Refletia a luz de uma forma que parecia demasiado suave para alguém com um ar tão endurecido. O pulso de Vincent acelerou. Ele moveu-se rapidamente. Emily. Atravessou o relvado a passos largos, ignorando os olhares curiosos dos outros pais. Quando chegou até eles, pegou Emily com um braço, puxando-a para perto do peito. Com o outro, agarrou o pulso da mulher, não com violência, mas com firmeza suficiente para separá-la da sua filha. O que diabos está a fazer? A mulher não recuou. Os seus olhos estavam arregalados, assustados, mas calmos. "Eu não toquei nela", disse ela. Vincent deu um passo para trás, posicionando-se entre a mulher e a sua filha. Emily agarrou-se ao seu ombro, parecendo confusa, mas não assustada. "Ela correu para mim", acrescentou a mulher. "Mais suave agora. Eu não a chamei." Vincent olhou para ela novamente. Havia algo no seu rosto, por baixo da sujidade e do cansaço, que o fez hesitar. Ela não parecia perigosa, apenas cansada. Ele estreitou os olhos. "Eu conheço-te?" A mulher olhou para ele pela primeira vez. O seu rosto estava pálido, mas os seus olhos eram claros, surpreendentemente claros. Azuis, cinzentos, uma tempestade atrás de um vidro. "Não", disse ela, "mas eu conheço-te." O aperto de Vincent em Emily mudou ligeiramente. "Então quem és tu?" A mulher olhou para Emily, depois voltou a olhar para ele. A sua voz não tremeu, não se elevou. Saiu baixa, firme, quase apologética. "Eu era a enfermeira da sua esposa." Vincent congelou com as palavras da mulher, o mundo à sua volta estreitando-se ao som da voz dela, o seu batimento cardíaco preenchendo o silêncio entre eles. Por um momento, ele simplesmente ficou a olhar, sem saber se tinha ouvido mal. "O que é que acabou de dizer?" A mulher encontrou o seu olhar com firmeza. "A sua esposa", disse ela com um tom de voz inalterado. "Lena Cole. Eu era a enfermeira dela." Algo na forma como ela disse o nome de Lena, sem hesitação, sem gaguejar, atingiu-o mais fortemente do que as próprias palavras. Não era o som de alguém adivinhando. Era o som de alguém se lembrando. Vincent ajustou Emily nos seus braços, cerrando os dentes. "Como você sabe o nome da minha filha?" Os olhos da mulher suavizaram-se por um instante.
Ela costumava sentar-se no colo da mãe e fazer desenhos de vocês dois. Eu estava lá quando ela aprendeu a dizer o seu nome corretamente. Eu estava lá quando Lena... Ela parou, cortando o final da frase. A voz de Vincent endureceu. Chega. Ele deu um passo à frente, baixando o tom de voz para que apenas ela pudesse ouvir. Se isto for algum tipo de golpe, ela abanou a cabeça. Não é um golpe, então o que é de nós? A mulher hesitou, olhando para além dele, em direção ao caminho ladeado por árvores e luz solar. Nada. Não quero nada, Sr. Cole. A calma dela o deixou inquieto. Não havia tremor na voz dela. Nenhum apelo, nenhum sinal de desespero. Apenas uma firmeza que o fez sentir-se menor de alguma forma. Então, por que se aproximou da minha filha? Ela veio até mim, disse a mulher. Eu estava sentada aqui e ela simplesmente me reconheceu. Isso é impossível. Talvez, murmurou ela em voz baixa, ou talvez algumas coisas não desapareçam tão facilmente como gostaríamos que desaparecessem. Vincent apertou Emily com mais força. Ele podia sentir os pequenos dedos dela brincando distraidamente com a borda da sua gola. Inconsciente da tensão que o invadia, a mulher respirou fundo, afastando uma mecha de cabelo emaranhado do rosto. O meu nome é Maya Rivers. Trabalhei no Street Marks Hospital em cuidados paliativos. O nome despertou uma memória. Vaga, fraca, incompleta. Uma enfermeira loira no canto do seu campo de visão durante os últimos dias de Lena. Sempre silenciosa, sempre em segundo plano. Vincent afastou a imagem. Se estiveste lá, sabes que a minha esposa morreu em paz. Sabes que cuidei de tudo o que ela precisava. Os olhos de Maya piscaram, algo entre pena e contenção. Sei que ela te amava profundamente, disse ela suavemente. E que nunca deixou de acreditar em ti. Mas o quê? Maya hesitou pela primeira vez. A sua calma rachou ligeiramente. Se soubesses o que eu sei sobre o tratamento dela, sobre as escolhas que foram feitas, talvez não olhasses para a tua empresa da mesma forma. A voz de Vincent baixou para um sussurro perigoso. O que está a insinuar? Não estou a insinuar nada, disse ela, firme mais uma vez. Estou a dizer-lhe que a verdade nem sempre está nos relatórios que assina. Sr. Cole. Ele olhou para ela, a raiva crescendo dentro dele, um escudo para o desconforto que rastejava sob suas costelas. Não pode usar a minha esposa para fazer acusações, disse ele. Não apareces do nada e falas em enigmas. Os olhos de Maya não se desviaram dos dele. Então talvez devas parar de desviar o olhar do que está mesmo à tua frente. Vincent não disse nada. O único som era o farfalhar das folhas acima deles e a respiração suave de Emily contra o seu ombro. Ele finalmente virou-se, murmurando. Estamos prontos aqui. Enquanto ele se afastava, Emily levantou a cabeça, espreitando por cima do ombro dele. A sua pequena mão acenou uma vez no ar. Maya não acenou de volta. Simplesmente observou-os a ir embora, com uma expressão indecifrável, triste, resignada, e algo mais que Vincent não conseguia definir. Mas, enquanto levava a filha para o carro, ainda podia sentir o peso do olhar daquela mulher a segui-lo e as palavras que ela deixara para trás, ecoando como um aviso que ele ainda não compreendia. Talvez nunca mais veja a sua empresa da mesma forma. Naquela noite, Vincent sentou-se à sua secretária, com a casa num silêncio inquietante. Emily adormecera horas antes, com o seu coelho debaixo do braço. O relógio digital na parede piscava, passando da meia-noite, mas a mente de Vincent recusava-se a descansar. O seu portátil brilhava no escritório escuro. A pasta intitulada Lena, mês passado, permanecia fechada desde o funeral dela. Ele hesitou, depois clicou para abrir. Dezenas de pequenos vídeos alinhavam-se no ecrã, alguns gravados por enfermeiras, outros pela própria Lena. A maioria eram momentos simples. Emily no colo da mãe, Lena a escovar os caracóis da menina, a sussurrar canções de embalar apesar da respiração cada vez mais fraca. Vincent engoliu em seco com a garganta apertada, enquanto clicava em reproduzir num vídeo aleatório. Lena apareceu na cama do hospital, pálida, mas sorridente. Acenou para a câmara. Emily, disse ela suavemente, quando fores mais velha e assistires a isto, saiba que a mamã te amava mais do que a luz do sol. Uma risada ecoou atrás da câmara. Vincent fez uma pausa. Ele rebobinou até ali. Uma risada suave, não a dele, uma voz de mulher. Ele clicou em outro vídeo.
Desta vez, Emily cambaleava pelo quarto do hospital com um ursinho de pelúcia. Lena aplaudia suavemente, com a respiração curta, mas alegre. Atrás delas, quase fora do enquadramento, estava uma jovem de bata, cabelo loiro preso num coque solto, ao lado de uma máquina de soro. Vincent inclinou-se para a frente. Ele clicou noutro. Lena estava sentada na cama, a desenhar algo num bloco de notas. A câmara fez uma panorâmica, ligeiramente trêmula. Ao lado, a mesma figura loira, agora sentada numa cadeira, massageava suavemente a mão de Lena. Então Lena olhou para cima e disse algo para ela, sorrindo com o tipo de suavidade que só vem com a confiança. Vincent fez uma pausa. Desta vez, ele retrocedeu mais lentamente. A mulher riu novamente, colocando uma mecha de cabelo atrás da orelha. O seu rosto virou-se para a câmara. Olhos brilhantes, bochechas jovens, um sorriso cansado, mas caloroso. Era ela. Era Maya. Ele não se lembrava dela. Ele tinha ido e voltado muito rapidamente durante aquele tempo, entrando no hospital tarde da noite, falando baixinho com os médicos, ficando ao lado de Lena enquanto ela dormia. Mas agora, ver Maya ali, não apenas presente, mas próxima, perturbou algo nele. Ele abriu outro vídeo. Desta vez, Lena não estava a falar. Ela estava a dormir. A câmera tremeu um pouco, como se quem estivesse a filmar não tivesse a intenção de ligá-la. Um breve momento se passou. Então, o rosto de Maya apareceu, inclinado sobre a cama, ajeitando um cobertor. E então, por apenas um segundo, ela olhou diretamente para a câmera. Foi breve, quase imperceptível. Mas o olhar era claro, sem surpresa, sem raiva, apenas um olhar tranquilo e consciente, como se ela visse alguém a observar do futuro. Vincent pausou o vídeo ali. A expressão dela era indecifrável, mas algo nela se instalou no seu peito como uma pedra. Abriu o seu portátil de trabalho e entrou no sistema de arquivo do hospital. A sua empresa tinha ajudado a financiar a infraestrutura deles anos atrás, e ele ainda tinha acesso limitado. Digitou Maya Rivers, sem resultados, franziu a testa. Pesquisou novamente, restringindo as datas. Nada. Nenhum registro de funcionário, nenhum relatório de incidente, nem mesmo um registro de voluntário. Ela tinha desaparecido. Apagada. Isso não era normal. Ele bateu os dedos na secretária, depois abriu o telemóvel e percorreu os contactos até encontrar um nome familiar. Dr. Aaron Keller, um antigo médico de cuidados paliativos que tinha trabalhado de perto com Lena durante os seus últimos meses. Ele hesitou, depois enviou uma mensagem. Lembra-se de uma enfermeira chamada Maya Rivers? Loira, jovem, trabalhou durante a estadia de Lena. A resposta veio mais rápido do que o esperado. Sim, lembro-me dela. Ela foi dispensada em circunstâncias estranhas. Se eu fosse você, descobriria o motivo. Vincent ficou a olhar para a mensagem, o silêncio à sua volta prolongando-se. Lá fora, o vento agitava as árvores e, algures no corredor, Emily murmurava durante o sono. Vincent ficou imóvel, com os olhos fixos no ecrã, enquanto a primeira ameaça real de dúvida começava a apertar-se à sua volta. Vincent encontrou-a novamente no mesmo banco do parque. Era final da tarde, a luz agora mais suave, dourada e fina através dos ramos. Maya estava sentada sozinha, dando migalhas a 2 pombos que voavam perto das suas botas. Ela não olhou para cima quando ele se aproximou, mas também não pareceu surpreendida. Ele ficou ali parado por um momento, com as mãos nos bolsos do casaco, sem saber bem o que estava a fazer. Então, finalmente, eu quero respostas. Maya limpou as mãos e cruzou-as no colo. Imaginei que voltarias. Vincent sentou-se ao lado dela, tomando cuidado para manter distância entre eles. Começa do início. Maya olhou para os pombos, depois para as nuvens irregulares que flutuavam no céu. Lena estava a morrer, disse ela simplesmente. Tu sabias disso, mas o que não sabias é que ela queria lutar. Mesmo nas últimas semanas, ela ainda acreditava que havia uma chance. Vincent cerrou os dentes. Não havia tratamento viável. Havia um medicamento experimental, disse Maya em voz baixa. Algo que a sua empresa estava a desenvolver, um ensaio que ainda não era público, mas ela leu sobre isso. Não sei como. Talvez velhos contactos, talvez uma enfermeira de outro andar, mas ela pediu-me para a ajudar a candidatar-se. Vincent pestanejou.
Não estávamos a aceitar casos terminais para esse ensaio. A direção estava, eu sei, Maia interrompeu gentilmente. É por isso que fizemos isso discretamente. Extraoficialmente, eu enviei a inscrição através de alguém em quem confiava na ala de pesquisa. Eu sabia do risco. Eu poderia ter perdido o meu emprego. Ela olhou para as suas mãos, os dedos se contraindo. Eu simplesmente não conseguia dizer não para ela. Ela tinha a foto de Emily colada acima da cama. Ela ficava olhando para ela à noite e sussurrava. Mais um ano. Só mais um aniversário. Pensei que talvez se ela tivesse esperança, mesmo que fosse falsa, isso fizesse diferença. Vincent sentiu algo mudar dentro dele. Uma rachadura silenciosa a formar-se por baixo de tudo o que ele pensava compreender. O que aconteceu? Perguntou ele. O pedido foi sinalizado. Alguém mais alto viu o nome dela e retirou-o. Uma semana depois, fui despedida. Sem aviso, sem explicação. Apenas escoltada para fora. Vincent virou-se totalmente para ela, estudando o rosto dela. Por que não me contaste? Maia sorriu levemente, mas não havia alegria nisso. Tu mal dormias. Parecias um fantasma sempre que me visitavas. E a Lena fez-me prometer que não te contaria. Ela disse que não queria sobrecarregar-te ainda mais. Vincent exalou lentamente, o ar pesado no peito. Maia desviou o olhar. Na última noite, ela segurou a minha mão e disse: Não tenho medo de morrer. Só tenho medo que a Emily cresça sem se lembrar de quem eu era. As palavras o atingiram mais forte do que ele esperava. Ele fechou os olhos e, por um momento, viu o sorriso de Lena, discreto, mas caloroso, como costumava ser quando ela lia para Emily na cama. E você guardou isso para si mesma, murmurou ele. Maia assentiu. Eu não queria arruinar o que ela queria proteger. Ela amava você. Ela queria paz para vocês dois. Vincent ficou em silêncio por um tempo. Um esquilo passou correndo por eles. O vento aumentou, agitando as folhas acima de suas cabeças. Finalmente ele perguntou: Por que está me contando isso agora? Porque Emily se lembrou de mim, disse Maia. E eu vi como ela olhou para você e como você olhou para mim. Você merece a verdade, mesmo que doa. Vincent olhou para frente, sem saber o que dizer. No silêncio, Maia se levantou. É tudo o que sei. O resto cabe-te a ti descobrir. Então ela afastou-se, deixando-o no banco, preso entre a memória e a revelação. Eles encontraram-se novamente, mas desta vez não foi por acaso. Vincent pediu para vê-la. Sem advogados, sem segurança, sem ambiente formal, apenas os dois num café escondido debaixo de um viaduto, onde o barulho da porcelana barata e o chiado de uma velha máquina de café expresso serviam de ruído de fundo. Maia usava o mesmo casaco. O cabelo estava um pouco mais arrumado, preso num coque baixo e desarrumado. Ainda havia sujidade debaixo das unhas. Vincent não sabia por onde começar. Sentou-se à frente dela, com os cotovelos apoiados na mesa, sem tocar no café. Preciso de entender o que aconteceu depois. Maia acenou com a cabeça. Claro que precisa. Mexeu o chá sem beber. Os olhos dela não evitaram os dele. Na verdade, eles encontraram os dele com uma espécie de força tranquila que fez Vincent se sentir estranhamente instável. No dia seguinte à morte de Lena, pediram-me para sair do hospital. Ela começou. Sem motivo oficial, apenas uma reunião com o RH e em seguida uma notificação de demissão. Por causa da inscrição, disse Vincent. Maia assentiu. E mais, disseram à equipa que eu tinha cometido um erro fatal, que um paciente sob meus cuidados morreu por causa de um erro de dosagem. Não tive oportunidade de me defender. As palavras foram simplesmente lançadas ao ar. E quando isso acontece na medicina, está tudo acabado. Vincent olhou para ela. Mas isso não era verdade. Não, disse Maia calmamente. Mas a verdade nem sempre importa. O hospital precisava de uma imagem limpa, e eu era fácil de apagar. Ela cruzou as mãos, baixando a voz. Nenhuma clínica, nenhum lar de idosos, nenhum hospício me contrataria. Eu não tinha renda. Minha licença foi suspensa enquanto aguardava uma revisão que nunca aconteceu. Fiquei com uma amiga por um tempo, depois no meu carro e, por fim, sem ter para onde ir. A boca de Vincent ficou seca. Por que você não processou? Ela riu baixinho. Não com amargura, apenas com cansaço.
Com que dinheiro? Com que advogado? Além disso, Lena me fez prometer uma coisa. Ela olhou para ele e, pela primeira vez, ele viu uma dor real por trás do olhar firme. Na sua última noite, ela apertou a minha mão e disse: se algo acontecer comigo e o Vincent perder o rumo, ajude-o e ajude a Emily se ele não conseguir. Vincent não disse nada. As palavras abriram algo dentro dele e ele sentiu-o partir silenciosamente, como um prato a cair noutra sala. Maya continuou. Pensei em tornar isso público, falar com a imprensa, publicar online, mas o seu nome estava ligado ao julgamento. Mesmo que não soubesses, não podia arriscar envolver a Emily nisso. Ela era apenas um bebê. Não merecia isso. Vincent cerrou os dentes. Então, desapareceste. Não desapareci, disse Maya. Apenas me afastei. A sua voz suavizou-se. Trabalhei onde as pessoas não faziam perguntas. Limpei casas, empacotei mantimentos, fiz turnos noturnos num posto de gasolina no inverno. Uma vez comi arroz com água quente no jantar por 5 noites seguidas. Mas continuei a ir ao parque todos os sábados só para ver a Emily de longe. De longe, só para saber que ela estava bem. Vincent esfregou o rosto com as duas mãos. O peso das palavras dela pressionava fortemente o seu peito. Podias ter vindo ter comigo, disse ele novamente, mas desta vez soou mais fraco. Maya sorriu ligeiramente. Não estavas pronto para me ver. Naquela altura, não. Ficaram sentados em silêncio. O zumbido da velha máquina de café chiava atrás deles. Vincent olhou para ela de forma diferente agora. Não como uma estranha, nem mesmo como um fantasma do passado de Lena, mas como alguém que se tinha tornado invisível para a sua família. Alguém que tinha escolhido cumprir uma promessa quando ninguém mais estava a ver. Uma pessoa que não tinha simplesmente desaparecido, mas que tinha cuidado deles como uma guardiã silenciosa e invisível. Não sei o que dizer, admitiu ele. Não precisa dizer nada, respondeu Maya gentilmente. Não fiz isso para receber agradecimentos. Ela finalmente tomou um gole do seu chá, morno e amargo. Vi-lo porque dei a minha palavra a alguém importante e era sincera. Vincent ficou junto à janela do seu escritório, observando as luzes da cidade cintilarem sob o céu crepuscular. O horizonte era um conforto familiar, estável e distante, ao contrário de tudo o resto à sua volta. Passara as últimas 72 horas a vasculhar registros internos da empresa, chamadas tardias, ficheiros encriptados, reuniões silenciosas à porta fechada. O que descobriu não foi chocante. Não mais. Era simplesmente a confirmação do que Maya lhe tinha dito. O nome na ordem de rescisão do pedido de ensaio clínico de Lena era claro. Carl Dennin, o amigo mais próximo de Vincent, o seu braço direito, o seu aliado mais confiável. Ele enviou o pedido de reunião sem uma mensagem. Apenas uma hora, apenas uma sala. Carl chegou 10 minutos mais cedo, como sempre. Ele ainda parecia o Carl que Vincent conhecia há mais de uma década. Fato elegante, ligeiramente grisalho nas têmporas, postura confiante. Mas agora Vincent via também outra coisa. Cansaço, cálculo, culpa. Vincent não perdeu tempo. Retiraste a candidatura da Lena. Carl cerrou os dentes, não negou. Ela estava terminal, disse Carl baixinho. Você sabe como o conselho avalia o risco? Poderia ter vindo ter comigo. Estava de luto, distraído, e isto não era só sobre si, Vincent. Carl inclinou-se para a frente, falando baixinho. Tenho 3 filhos, uma hipoteca, opções de ações vinculadas ao sucesso do ensaio. Se Lena, que Deus a tenha em paz, tivesse sido admitida e morrido durante os testes, os resultados teriam arruinado tudo. As manchetes diriam, esposa do CEO morre em ensaio falhado. Achas que teríamos sobrevivido às consequências? Ela era minha esposa, disse Vincent com os dentes cerrados. Não um passivo. Eu sei, disse Carl, mas a empresa estava num ponto crítico. Não podíamos nos dar ao luxo de tomar decisões emocionais. Vincent ficou em silêncio por um longo tempo. Mas alguém sabia? Não, eu me certifiquei disso. Vincent olhou para ele. A traição não foi barulhenta. Foi clínica. Precisa. Apenas mais uma decisão numa longa série de decisões tomadas por pessoas que usavam fatos e pensavam em percentagens. Ela morreu, sussurrou Vincent, acreditando que lhe tinha sido negada uma oportunidade. A expressão de Carl não mudou, porque tinha sido mesmo.
Na manhã seguinte, Vincent convocou uma reunião de emergência do Conselho de Administração. A sala estava cheia de executivos, consultores jurídicos e 2 membros silenciosos do conselho que participavam por vídeo. Maya sentou-se perto do fundo, com o cabelo limpo, vestida com roupa profissional emprestada. Ela não falou. Vincent ficou de pé à cabeceira da mesa, com a voz clara e firme, enquanto expunha os fatos: a anulação não autorizada de uma aplicação clínica, a ocultação de um conflito de interesses, a violação da política ética. Apresentou a declaração de Mia, solicitou uma revisão interna oficial e colocou Carl em licença administrativa, com efeito imediato. Seguiu-se silêncio. Depois, murmúrios, protestos, avisos. Percebem o que isto nos pode custar? Disse um membro do conselho. A nossa reputação, as nossas parcerias, as nossas ações vão desabar. Vincent levantou a mão. Esta empresa foi criada para salvar vidas. Se começarmos a escolher os lucros em detrimento das pessoas, então já estamos falidos. Ele encerrou a reunião ali. Naquela noite a mídia começou a circular. Rumores vazaram. Sussurros em fóruns de negócios. Os preços das ações caíram. Os investidores ligaram. Vincent sentou-se sozinho em seu escritório, as janelas do chão ao teto refletindo sua silhueta. Em sua mesa havia uma foto emoldurada de Lena segurando a bebê Emily nos braços. Seus olhos brilhavam na foto. Inconsciente de tudo o que viria depois, sua aliança brilhava sob a luz fraca da lâmpada de sua mesa. A porta estava fechada. Os telefones estavam silenciosos. Ele permitiu-se respirar calmamente. Seu telefone vibrou. Carl. Ele deixou tocar uma vez, depois atendeu. Você realmente fez isso, disse Carl. Você a escolheu em vez de tudo o que construímos. Não, disse Vincent suavemente. Eu escolhi a verdade. Uma pausa. Ela o tornou mais sensível. Vincent olhou para a foto de Lena. Ela me lembrou quem eu deveria ser. Carl desligou. Vincent colocou o telefone na mesa e recostou-se, com os olhos ainda fixos no sorriso de Lena. Ele se perguntou se ela ficaria orgulhosa, se ela entenderia, se ao escolher fazer o que era certo para Maya. De alguma forma, ele também havia cumprido a promessa que fez a ela. Mas, no fundo, o que mais o incomodava não eram as consequências ou o escândalo. Era a pergunta silenciosa que ele ainda não conseguia responder. Ele estava honrando a memória de Lena ou começando a deixá-la para trás. A casa do lago ficava na beira de uma floresta, silenciosa e tranquila, com sua estrutura de madeira rangendo suavemente com a brisa. Outrora fora o refúgio favorito de Lena, um lugar intocado por salas de reunião, máquinas bipantes ou paredes de hospitais. Agora, ali reinava um silêncio diferente. Vincent levou Mia e Emily para lá, depois que tudo veio à tona na mídia. A imprensa começara a circular como tubarões. Ele disse a Maya que seria mais seguro, mais fácil. Era também uma forma de agradecer. Não, mas ainda não. Maya compreendeu isso. Ficou no quarto de hóspedes, ajudou nas refeições e passou a maior parte do tempo com Emily, lendo para ela, trançando o cabelo, colhendo margaridas à beira do lago. Emily agarrava-se a ela como o orvalho da manhã à relva, naturalmente e sem questionar. Vincent observava tudo à distância. Ele trabalhava durante o dia, muitas vezes na varanda com o seu portátil, tentando conduzir a sua empresa através das consequências. À noite, ele bebia um copo de bourbon e sentava-se do lado de fora, sob as estrelas, olhando para a água que refletia um céu vasto demais para ser contido. Uma noite depois de colocar Emily na cama, Maya saiu para a varanda. A madeira rangia sob os seus pés descalços enquanto ela se aproximava. Vincent estava sentado nos degraus, com um copo meio vazio na mão, as mangas arregaçadas e a gravata tirada. Ele não olhou para cima quando ela se sentou ao seu lado. O silêncio se prolongou por um tempo. Eu achava que este lugar era muito silencioso, disse Maya, cruzando as mãos no colo. Agora eu entendo. Vincent girou o líquido no copo. Lena costumava dizer, o silêncio diz a verdade melhor do que as pessoas. Maya sorriu levemente. Ela não estava errada. Eles ficaram sentados assim por um longo momento. Duas pessoas presas em extremos diferentes da mesma memória. Maya virou-se para ele. Não precisa sentir-se culpado, Vincent. Se não sente nada por mim, tudo bem. Estou aqui pela Emily, não por mais nada. Os dedos dele apertaram o copo.
Não sei o que sinto, admitiu ele, com uma voz pouco acima de um sussurro. Sempre que olho para ti, lembro-me da Lena. Não porque sejas como ela, porque não és, mas porque ela confiava em ti. Ela amava-te à sua maneira. E parte de mim sente que estar perto de ti é traí-la. A expressão de Maia não mudou, mas os seus olhos baixaram para o colo. Ela acenou lentamente com a cabeça e levantou-se. Eu entendo, disse ela suavemente. Tudo bem, ela virou-se para sair. Maia. Ele estendeu a mão e segurou a dela. Ela parou. Eu costumava acreditar que estava na acabado. Ele disse que não haveria nada depois dela, que eu tinha enterrado cada parte de mim que poderia sentir algo novamente. Mas então você apareceu, e não me pediste para esquecê-la. Não tentaste tomar o lugar dela. Apenas me lembraste como era querer continuar a respirar. Maia ficou ali, com a mão dele ainda segurando a dela gentilmente. Ele não a puxou para mais perto. Ela não se moveu. Uma longa pausa pesada. Então, lentamente, ela retirou a mão. Eu acredito em ti, disse ela, mas não tenho a certeza se tu já acreditas nisso. Ela voltou para dentro. Vincent ficou sentado sozinho nos degraus. Ele olhou para a água escura, as ondulações captando a luz das estrelas como segredos. Ele olhou para a sua mão. A aliança ainda estava lá, fria contra a sua pele. Ele não a tinha tirado, nem uma única vez. Ele girou-a lentamente em torno do dedo, depois parou. Pela primeira vez, ele se perguntou não apenas como lamentar a morte de Lena, mas como deixá-la ir sem se deixar ir. O bilhete estava dobrado ao meio, colocado cuidadosamente na borda da mesa da cozinha. Vincent o encontrou na manhã seguinte ao lado da xícara de chá vazia que Maia usava todos os dias desde que chegou à casa do lago. Ele o abriu com uma estranha quietude nas mãos. Vincent, não precisas de explicar nada e não me deves nada. Sei que não estás pronto, mas não posso ficar onde sou apenas uma sombra de algo que tens medo de sentir. Não precisas de me amar. A sério, não precisas. Mas não posso viver numa casa onde o meu coração espera silenciosamente num canto por algo que talvez nunca lhe aconteça. Diga a Emily que eu a amo. Maia. Ele leu a carta 3 vezes e depois a colocou sobre a mesa. O seu peito parecia vazio e pesado ao mesmo tempo. Ele entrou no quarto de Emily. Ela estava sentada no chão a construir uma torre com blocos, o seu pijama rosa amarrotado pelo sono. Papai, disse ela sem levantar os olhos. Onde está a senhorita Maia? Vincent ajoelhou-se ao lado dela. Ela teve que ir a algum lugar. Emily fez uma pausa, pegando um bloco. Ela vai voltar? Vincent hesitou. Não sei. Emily olhou para ele, franzindo a testa daquela maneira que fazia quando pensava muito. Papá, disse ela lentamente. Posso perguntar uma coisa? Claro. Ela inclinou a cabeça. Se eu ainda amo a mamã, mas também amo a senhora Maia. Isso é mal? Vincent piscou, com a garganta lá apertada. Não, disse ele com voz áspera. Não, querida. Isso não é mal. Ela disse-me uma vez, disse Emily, empilhando outro bloco, que os corações não têm apenas um espaço. Ela disse que há espaço para muitas pessoas boas se não trancarmos a porta. Vincent sentou-se nos calcanhares. A luz do sol entrava suavemente pela janela, tocando a foto emoldurada de Lena na cômoda. O seu sorriso capturado no meio de uma risada, congelado no tempo. Mais tarde, naquela manhã, ele abriu uma gaveta em seu escritório e tirou uma pequena caixa de vidro para guardar lembranças. Até agora, não havia nada dentro dela. Ele tirou a aliança de casamento e a segurou por um longo momento na palma da mão. Em seguida, colocou-a delicadamente dentro da caixa, ao lado de um desenho dobrado que Emily havia feito uma vez da mamãe no céu, com estrelas ao seu redor. Ele fechou a tampa. Naquela tarde, ele dirigiu até a cidade. A igreja não era sofisticada. Um modesto edifício de tijolos situado entre antigos blocos de apartamentos e uma cerca de arame. No interior, havia mesas dobráveis onde voluntários serviam sopa quente e pão. Ele viu-a imediatamente. Maia estava atrás de uma grande panela, servindo comida em tigelas lascadas. O cabelo estava preso para trás e as mangas estavam enroladas até os cotovelos. Ela parecia cansada, mas calma, tranquila, de uma forma que doía ver. Ele esperou até que a fila dela acabasse antes de se aproximar. Ela reparou nele antes de ele dizer uma palavra. Encontraste-me, disse ela baixinho. Não te perdi, respondeu Vincent. Maia limpou as mãos numa toalha, observando-o.
Ele aproximou-se. Não vim aqui para pedir nada, disse ele. Nem perdão, nem promessas. Então por quê? Perguntou ela. Ele respirou fundo. Porque percebi uma coisa. Não estou pronto para te amar da maneira que mereces. Ainda não. Mas sei que não quero uma vida sem ti. Não estou aqui para substituir a Lena. Estou aqui para construir algo novo contigo. Os olhos de Maia suavizaram-se, enchendo-se de algo terno, algo que tremia logo abaixo da superfície. Não preciso de ser uma substituta, sussurrou ela. Não poderia ser, disse ele. Não és a Lena, és a Maia, e foi exatamente por isso que vim. Naquele momento, uma voz familiar soou. Menina Maia! Emily entrou a correr pela porta da igreja com os braços estendidos. Ela se jogou nos pés de Maia, rindo. Senti a tua falta. Maia se abaixou, abraçando-a com força. Então Emily olhou para ela. A sério? A mamãe disse-me que eu reconheceria um anjo quando o visse, disse ela. Agora eu sei. És tu. Os olhos de Maia encheram-se de lágrimas. Ela abraçou Emily com força, passando a mão suavemente pelos seus cachos. Vincent deu um passo à frente e colocou a mão levemente nas costas de Maia, não como uma reivindicação, mas como uma promessa. E naquela igreja silenciosa e ensolarada, não havia necessidade de mais palavras. Não, amor, ainda não. Mas algo igualmente sagrado. Aceitação. Às vezes, as histórias mais poderosas não são sobre se apaixonar. São sobre encontrar forças para amar novamente. Se esta história tocou o seu coração, não se esqueça de se inscrever e clicar no botão Hype para apoiar o Soul Stirring Stories. Partilhamos histórias da vida real que curam, inspiram e nos lembram o que realmente importa. O seu apoio ajuda-nos a continuar a contar histórias que tocam a alma. Obrigado por assistir e lembre-se, mesmo nos momentos mais silenciosos, o amor tem uma maneira de encontrar o seu caminho de volta.